Allan Kardec, dialogando com os espíritos, indaga por que temos aqui na Terra a falta de senso moral de muitas pessoas. E os espíritos explicam que, em verdade, o senso moral não falta, mas o que falta é o desenvolvimento dele. E eles conclamam a todos nós que abraçamos o Espiritismo para nos dedicarmos ao desenvolvimento do senso moral. Por quê? Porque quando somos dotados de bom senso, nós conseguimos fazer escolhas melhores. Lembrando que todos possuímos o livre-arbítrio, que nada mais é do que a liberdade de pensar, de escolher e de agir. E o Espiritismo nos explica que perante a lei divina que rege a vida em todo o universo, seremos sempre responsáveis pelo uso que fazemos do livre-arbítrio. E Deus, na sua sabedoria e misericórdia, sabe até que ponto desenvolvemos o senso moral. E que às vezes erramos, mas por ignorância da nossa parte. Mas que em outras vezes erramos com consciência de causa, porque sabemos muito bem o que estamos fazendo. Mas nós, aqui na Terra, invertemos os valores e queremos justificar o mal através do próprio bom senso. Mas isso só indica que, em verdade, nós não o estamos desenvolvendo. Nós não o estamos trabalhando como deveríamos. Porque é o bom senso que vai nos mostrar a diferença entre o bem e o mal. E na questão 629 de O Livro dos Espíritos, nós aprendemos que no desenvolvimento do senso moral, na aplicação da moral, nós teremos como parâmetro o bem de todos. Ou seja, quando a nossa ação, seja ela uma palavra, seja efetivamente algo mais prático, prejudicar alguém já não é o bem, porque está fazendo o mal. Por isso, então, que nós compreendemos que o bem, ele somente é o bem quando faz bem para todos. Bem, você está aí pensando, mas isso é muito difícil de acontecer aqui na Terra, porque nós ainda estamos envolvidos com o egoísmo, com o orgulho, com os preconceitos, as discriminações, com a hipocrisia, com a vaidade. Como que nós vamos conseguir fazer sempre o bem para todos, sem prejudicar ninguém? Pois existe uma regra para isso. E ela nos foi trazida por Jesus, nosso Mestre, quando ele nos disse que devemos fazer aos outros somente o que desejamos o que eles nos façam. Então eu somente devo fazer ao outro aquilo que eu desejo que ele me faça. Quando eu desenvolvo o senso moral, eu compreendo que devo fazer a ele somente o bem. Por quê? Porque eu desejo que ele somente me faça o bem. Não vou desejar que ninguém me faça o mal. Então, se eu não desejo que me façam o mal, a regra de ouro da educação ensinada por Jesus me diz que eu não devo fazer o mal a ninguém. E assim, a lei de amor que emana de Deus e está presente em todo o universo, passará a reger os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas escolhas e as minhas ações. Então nós temos um parâmetro para seguir. Por que é tão difícil? Porque não temos, através da educação, trabalhado o desenvolvimento do senso moral. E quando estamos com uma criança,
basta olhar para ela e, utilizando a nossa autoridade moral, lhe fazer uma pergunta. Você gostaria que alguém lhe fizesse isso que você acabou de fazer? Você gostaria que eu agisse com você do jeito que você agiu comigo? Você gostaria de ouvir de mim para você as palavras que você acabou de utilizar para comigo? E assim nós vamos fazer com que a criança pense. E pensando, ela começa a elaborar conceitos melhores em relação às virtudes, aos valores humanos. E aí nós a estaremos levando para a prática do processo da sua educação moral. Porque ela começa a aprender a saber se colocar no lugar do outro. A saber que existem regras de convivência e que não é possível fazer o que se quer, do jeito que se quer, quando se quer. Porque o mundo seria o caos, uma desordem total, se partíssemos para isso. Então, precisamos trabalhar na educação o desenvolvimento do senso moral, que vai nos levar à prática do amor ao próximo. E aí nós estaremos trabalhando tanto na família, quanto na escola, quanto no centro espírita, a verdadeira educação. Porque não basta conhecer. Não adianta aqui citar Sócrates, Allan Kardec, Leon Denis e assim por diante. Tudo isso é conhecimento. Mas esse conhecimento é só da boca para fora? Intelectualidade memorizada? Ou de fato está saindo do fundo da nossa alma, porque é um conhecimento interiorizado e vivido no cotidiano e nas circunstâncias da vida humana, uns com os outros. Nós temos conhecimento ou somos a prática desse conhecimento a nível moral? Por isso o Espiritismo vem resgatar o Evangelho, a nossa base para vivermos melhor. E todo o Evangelho é nada mais, nada menos do que um compêndio pedagógico de educação moral. Porque o que importa são os ensinos morais trazidos por Jesus, revividos pelos espíritos superiores, e que estudamos através do Espiritismo para conseguirmos vivenciá-los. O desenvolvimento do senso moral deve ser uma prioridade da educação.